Essa semana, o juiz do Supremo, Luiz Edson Fachin, concebeu habeas corpus ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E isso provocou uma nova efervescência nas redes sociais, acentuando a polarização e retomando a guerra do que dizem o bem contra o mal. Muitos cristãos não aceitam ficar de fora dessa briga e não se eximem de dar a sua opinião nas redes. E você, de que lado você está? Da direita ou da esquerda? O que a Bíblia fala sobre isso é o que vamos ver hoje no canal Cristão na Prática. E aí pessoal, professor Landim aqui. Para alegria de uma galera e indignação de outros, o Lula tá livre. Lula livre! Lula livre! E agora, como que a gente se posiciona? Como os cristãos devem agir? E o que a Bíblia fala sobre isso? Fica até o final desse vídeo e você vai ver o que a gente pensa a respeito disso. Antes de qualquer posicionamento político, nós devemos entender quais são os valores que nós defendemos mediante a fé que a gente confessa. Os nossos valores devem estar baseados na palavra de Deus. Assim, devemos lê-la e segui-la. Agora, para ter um posicionamento político, nesse caso, de direita ou de esquerda, não basta somente conhecer a palavra de Deus. Você deve conhecer as raízes dessas ideologias, no que são baseados os seus valores, como surgiu e quais são os princípios que defendem esses que a seguem. Como professor de sociologia, vou dar a base aqui desses fundamentos do que se chama direita e esquerda. Em primeiro lugar, vamos falar daquela que surgiu primeiro, a direita. A direita, em especial no Brasil, é fundamentada em princípios liberais. E quando surgiu essas ideias liberais e no que se baseiam esses princípios? O conceito de liberalismo surgiu na Inglaterra, mais precisamente na Revolução Gloriosa de 1688. Posteriormente, foi aprofundado na Revolução Francesa, de 1789, onde a burguesia, representada aqui pelos comerciantes em geral, insatisfeita com o regime absolutista, buscava direitos políticos e religiosos. Lembrando aqui que a religiosidade era a busca incessante de escolher uma religião qualquer. Fala, eu tô indo pra igreja agora. Nesse contexto, surgiu Adam Smith, que defendia não somente a liberdade política e religiosa, mas também a liberdade econômica e a de livre mercado. Ou seja, comprar barato e vender caro, que é o princípio do capitalismo. E tudo isso sem a interferência estatal. Desta forma, o liberalismo defendia a ideia de que o Estado deveria garantir essas liberdades. E essas liberdades são liberdades individuais. Assim, o liberalismo pregava a ideia de que cada indivíduo é responsável pelos seus atos. Ou seja, se fracassar é porque agiu mal. Se tiver êxito, a causa do sucesso são os seus méritos. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A professora e doutora em economia, Alexandra Godoy, afirma que o liberalismo é filho do iluminismo e segue uma ideia racional, acreditando que as pessoas são capazes de tomar decisões razoáveis e ter um comportamento respeitoso umas com as outras. Assim, o indivíduo por si só tem um valor. Ou seja, não deve estar preso a nenhum clã ou quaisquer grupos sociais. Ideia oposta ao fascismo e ao comunismo, onde todos deveriam fazer parte de uma engrenagem social. Enfim, o liberalismo acredita no progresso e que por meio do esforço pessoal, da tecnologia e da ciência, tudo pode melhorar. Interessante essa ideia liberal, não é? Mas onde fica Deus nessa história? Você acredita mesmo que tudo que você tem hoje e que adquiriu é realmente devido aos seus méritos? Você quando ora a Deus diz o quê? Senhor, me abençoa, porque afinal de contas, eu mereço. Acredita realmente que para a vida melhorar depende apenas do seu esforço e da ciência? Vamos falar dos princípios da esquerda agora. A esquerda, assim como a direita, também surgiu no movimento revolucionário. Revolução idealizada por Karl Marx no século XIX, tendo como cartilha o Manifesto Comunista de 1848, que ele, Marx, escreveu junto com Friedrich Engels. Nesse manifesto, ele convoca os trabalhadores para lutar contra o poder estabelecido. Poder esse que estava nas mãos dos grandes conglomerados industriais. Ou seja, agora a luta não era contra o rei absolutista, mas contra a burguesia, que lutou contra o absolutismo no passado e que agora estava no poder. Esses ideais comunistas foram a base da Revolução Russa de 1917, onde os proletários, liderados por Lenin, tomaram o poder, acabando assim com a propriedade privada e estabelecendo uma nova ordem. O que as pessoas não sabem é que as ideias de Marx são fundamentadas na ideia de bom selvagem de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, um dos idealistas da democracia no iluminismo,
afirmava que o homem, em seu estado de natureza, é bom, mas que no decorrer da história, a sociedade o corrompeu. Ou seja, somos bons na nossa essência e todos nós temos os mesmos direitos. Direito à moradia digna, à educação de qualidade e a um trabalho digno. Interessantes essas ideias, não é? Mas onde fica Deus nessa história? E o que a Bíblia diz sobre isso? Somos realmente bons? Não foi Jesus que disse que somos realmente maus? E o apóstolo Paulo afirma em suas cartas que todos pecaram e carecem da glória de Deus? Assim, chegamos à seguinte conclusão, que a direita e a esquerda não estão fundamentados em princípios bíblicos. E dizer que Deus é liberal porque um dia prometeu uma terra a Abraão, ou que Jesus é comunista ou socialista porque distribuiu pães aos pobres, é um delírio argumentativo, uma falta de conhecimento bíblico e histórico. Jesus Cristo está acima de todas essas coisas. E digo mais, conservadorismo é uma ideia humana, democracia é uma ideia humana, assim como capitalismo, socialismo e justiça social, entre outras invenções da raça humana. E para defender essas ideias, não podemos usar princípios bíblicos para isso, pois como já disse, são ideologias humanas. Então, se você está usando as redes sociais para difundir suas ideias políticas, cuidado, não perca seu tempo, você só está colhendo inimizade e acirrando os ânimos. E pode, ao invés de estar ganhando pessoas para Cristo, estar afastando essas pessoas dele. Você já parou para pensar sobre isso? Já parou para pensar que você é responsável pelo que fala e pela mensagem que propaga? Aproveite esse tempo de turbulência política, econômica e sanitária para buscar a Deus e orar pela nação brasileira. E se quer realmente usar as redes sociais, faça isso com sabedoria e para abençoar pessoas. Ore, pregue o evangelho, fale de Jesus e diga onde está a sua esperança. Mas antes, defina isso no seu coração. A sua esperança está no Bolsonaro, está no Lula ou está em Jesus Cristo? Eu sei que ainda que eu diga que Jesus nunca teve posição política, porque ele é Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, ainda haverá aquela galera turn down for what? Ou seja, pegar leve para quê? Por esses, devemos orar e pedir a misericórdia de Deus. Porque, além de parar as suas vidas para discutir sobre algo que nem conhecem as suas raízes, ofendem um outro, dando um mau testemunho da sua fé e não dando importância àquele que realmente deviam representar, o Senhor. E se você ainda está com dúvida de que lado deve ficar, fique do lado daquele que fez algo real por você. Gostou desse vídeo? Foi esclarecedor? Te ajudou em algo? Então deixe o seu joinha, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e comente aqui embaixo na descrição do vídeo quem você realmente representa. Um abraço, Deus abençoe e tamo junto!